Língua Podcast no ar. Foi interessante. Primeiro que eu conheci o Rogá através do meu irmão mais velho. Foi o meu irmão mais velho, vamos dizer assim, que me arrastou para a igreja. Porque eu não queria saber de igreja. E aí, então, já teve a família ali de alguma forma, né? E aí, quando eu decidi, não, vou firmar um compromisso com o DX, vamos nessa. Aí, eu confesso que eu estava um pouco apreensiva. Até porque, assim, quando a gente decide assumir esse compromisso com o grupo, assim, eu abri mão de trabalho que eu estava, eu abri mão de uma estabilidade financeira, eu era uma das pessoas que ajudava no sustento de casa. E quando Deus assim, foi muito claro e falou, larga tudo e vai, eu achei, pronto, como é que eu vou comunicar isso Tem para minha algumas mãe? pessoas que não entendem esse chamado, né? Porque normalmente é a contramão disso, né? A galera daqui totalmente. a galera que Não vem te daqui que vai embora para a Europa. Não Te taxar de louca, de alguma coisa. Então, assim. aí, é isso que é interessante. Porque aí eu tenho um irmão mais novo também, e daí era minha mãe. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso para minha mãe? E tal. E aí eu lembro assim de estar um pouco apreensiva e nas minhas orações já falando como é que eu vou falar. E aí eu lembro que eu cheguei, o meu irmão mais novo ele é cristão também. E aí eu lembro de eu chegar e falar assim, então preciso comunicar uma coisa e tal. E aí quando eu falei, ela falou assim, eu já sabia. Eu falei, como assim você já sabia? Eu sou O tua Rogá te mãe, contou? cara. Eu falei, o Rogá te contou? Aquela coisa que toda mãe fala, te carreguei 9 meses no bucho. Não, e aí, na verdade, foi ela só reafirmando aquilo que ela já via na minha vida. Então, ela falou assim, eu não sei como é que vai ser, realmente, né, nesses termos financeiros. Ela fala, a minha mãe fala, eu não sei se eu teria a mesma fé que você e o Rogá têm, por exemplo. Ela sempre fala, até hoje, ela fala, mas eu sei que o Deus que te transformou é o Deus que vai te sustentar. Então, aquilo para mim foi tipo assim, não importa as outras pessoas, era ali que era o importante, o que eles iam dizer. E antes disso, eu não sei como é que tu vai receber essa pergunta, mas o que tu era antes de receber esse chamado? Como eu era... Era. Posso falar? Como eu era antes de você. A primeira vez que essa guria foi para a igreja, era um domingo, né? Acho que era um domingo, um sábado. Sábado, Era foi um no sábado. Que era de jovens. Isso, ela chegou toda com piercing, cabelo rosa, e aí Turno, meio colorido. um coturno, aí o irmão dela apresentou, ela falou, você quer rogar? Eu falei, que legal, prazer. E ela assim, toda séria, né? Então, Maquiagem tipo, bem carregada. Isso, era bem... Era o quê? Gótica, né? Era. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, vamos lá, conheço... Na verdade, eu te convidei para você fazer um ensaio, alguma Sim. coisa assim, né? Para ela conhecer, porque ela já fazia teatro. Eu já estava envolvida com artes. Ela já era envolvida com artes. Aí, no nosso caso, a gente trabalhava com dança. E ela foi. E assim, eu acho que o que... Posso falar que o que acho que chamou muito a atenção foi essa... É ator também esse rapaz aqui, tá? É aí, ó, trocar as ideias. É ator também. Ninguém faz Jesus aqui melhor do que ele. Eu acho que o que chamou a atenção da Ana foi não ter esse estereótipo. O diferencial. De religiosidade. Porque na minha cabeça eu pensava, bom, então agora que eu vou começar a vir... Na minha cabeça era assim, vou começar a vir na igreja, vou ter que parar de fazer teatro. E aí o Rogá falando do DX, da dança, eu falava, mas como? Como que essas coisas funcionam? Porque lá no passado, eu tive uma breve, mas assim, muito curta experiência com uma igreja específica, que falava que essas coisas eram do diabo. Mas aquilo, assim, marcou, sabe? E aí, então, eu falei assim, nossa, será que agora eu vou ter que renunciar a isso? E como é que vai ser? E à medida que eu fui caminhando com o Rogá e, ao mesmo tempo, também desenvolvendo a minha relação com Deus, eu fui percebendo que, na verdade, Deus era um Deus criativo, o cara que criou a arte. Eu falei, então, eu vou usar isso aqui, vou redimir o que eu estou fazendo e vou usar isso aqui para falar dele. E aí, então, até teve um tempo que na igreja a gente acabou criando um grupo de teatro e usando a arte mesmo para fazer o que o Jax faz, para falar de Jesus. Mas, completando um pouco mais a tua pergunta, né? Que perguntou como que eu era antes. Uhum.
Na minha adolescência, eu era uma menina assim que, tipo, eu queria mudar o mundo. Eu era conhecida por uma das pessoas que era muito amigo do meu irmão, tipo, como se fosse um mentor dele, que falava assim, essa aqui é a garota punk da City que quer mudar o mundo. Só que, assim, eu não tinha nada dentro de mim para mudar o mundo. Eu só queria ver as pessoas ao meu redor bem, eu queria resolver a situação de todo mundo e não sei o quê. E eu vivia, tipo, uma vida de balada atrás de balada. E isso eu estou falando de 14, 15 anos. E é uma fase que o adolescente ele acha que ele já é dono do mundo e é adulto e sabe o que está fazendo. E hoje eu falo, nossa, como adolescente é burro, né? E aí... e era assim, foi um tempo que eu fui me preenchendo com essas coisas, buscando festa, buscando, vamos dizer assim, preencher alguma coisa que eu não sabia que faltava dentro de mim, em bebidas, nessas festas. E usando isso como válvula de escape. Só que aí era aquela coisa, tipo, eu tinha problemas em casa, que daí eu achava que essas coisas iam resolver, daí eu chegava em casa, os problemas estavam lá, o problema estava dentro de mim. Então, isso foi virando um ciclo, até chegar o momento, tipo, que... Aí o meu irmão começou a me chamar para ir na igreja, porque daí, tipo assim, eu e ele, a gente nunca se deu muito bem. Coisa de irmão. Mas a gente tem 7 anos de diferença. Então, assim, ele queria um irmão, daí veio uma irmã. Então, tipo assim, todas as paradas. Assim. Então, ele é mais velho? Ele é mais velho. E a gente tem personalidade muito diferente. Então, assim, na adolescência dele, a vinda de Portugal para o Brasil, porque eu nasci em Portugal, e aí, vindo para o Brasil, tipo, acarretou um monte de coisa nele também, e na nossa relação. E aí, quando ele começou a ir para a igreja, ele mudou totalmente. Eu falava, esse aqui não é o meu irmão. E trocaram lá meu irmão lá dentro da igreja. Mas deixa do jeito que tá. Não, porque assim, tipo, as brigas começaram a diminuir, a encheção de saco. A única coisa que ele me enchia o saco era, chegava sábado, vamos lá, vai ter uma galera legal, tem gente que também gosta de teatro, tem um cara lá que dança. Vamos pra célula. Aí, tem a célula. E aí, tipo, aí eu falei assim, tá, vou. E aí, por um período, eu ia nos cultos ao sábado, e em seguida ia pra festa. E aí acabou acontecendo que... Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é tipo isso, né? Não, tipo assim, eu avisava meus amigos, 9h30 pode passar na frente da igreja e nós vamos. E era assim. E aí eu comecei a estar junto com essa galera e me permitir também, né? Porque você tem que ter um coração aberto para Deus trabalhar. Eu falei, não, eu uso essa expressão, rogar não gosta muito, mas eu vou pedir licença. Eu estava numa fase que assim, o que é um peido para quem está cagado? Então... Concordo. Eu uso muito isso. Concordo. E aí, tipo, eu sinceramente, internamente eu não estava bem. E aí começaram a falar desse Jesus, um Jesus que faz isso, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que traz uma nova vida. Eu falei, então tá, quero ver. E aí, quando Esse ele é o bichão mesmo. Vamos ver, Aí... E o Jesus lá, joga nos peitos do pai aqui pra te ver. Cola no peito do pai. E aí chegou um momento assim que meu interesse por essas coisas que eu buscava acabou se perdendo. E eu fui percebendo que era muito pequeno essas coisas que eu buscava diante daquilo que ele tinha para me oferecer. E aí essa mudança aconteceu. Para algumas pessoas, a mudança é da água para o vinho, instantânea. Para mim não foi. Para mim foi um processo natural. Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, você não pode mais se vestir dessa forma. Você não pode mais falar palavrão. Não, eu fui convencida porque Deus mesmo me mostrou que eu precisava mudar certos comportamentos.